A semelhança de triângulos é um conceito geométrico muito utilizado na física. Dizia-se que antigamente o pessoal, para medir a altura das pirâmides, utilizava a semelhança de triângulos. Você está curioso para saber isso e mais um pouco? Fica mais um pouquinho aí. Pessoal, na semelhança de triângulos, a gente vai considerar dois triângulos que a gente vai ver alguns detalhes que eles têm. Olha que legal. A gente vai considerar um triângulo maior, o ABC, e um triângulo menor, DEF. Se eu falar que esse ângulo, aqui no vértice A, que eu vou chamar ele de θ, e eu vou destacar ele aqui para vocês verem, ó, saca só. E esse ângulo aqui no D, que eu vou chamar ele também de θ, ou seja, o mesmo ângulo, ambos congruentes. Nesse vértice D, eu também chamarei de θ. Beleza? Outro detalhe, se eu vier então aqui e marcar esse ângulo no vértice B como sendo beta, olha lá, dando uma destacada aqui, vamos que vamos, aqui nesse beta, e nesse E eu também falar que eu tenho um ângulo congruente também beta, eu já começo a ficar com o meu olho atento, ou seja, eu já começo a perceber que tem muita semelhança entre os dois triângulos. Vamos lá para mais um outro detalhe. Então aqui, pessoal, se eu marcar esse meu carinha aqui, ó, com tinta vermelha, esse C como se fosse ômega, e aqui também, ó, eu vou marcar no meu vértice F o mesmo ômega, aqui, ó, F o mesmo ômega, certo? Pessoal, estão estabelecidas as relações de semelhança de triângulos. Vem comigo que a gente vai perceber umas coisas bem interessantes. Então, por exemplo, ó, ali, tá vendo aquele Azinho? Esse Azinho, ele é um lado que ele tem comum um θ e ele tem beta. Quem aqui do meu outro triângulo também é um lado que tem θ e tem beta? É o meu Dzinho. Então, pessoal, eu posso estabelecer uma propriedade bem interessante. Eu posso falar que o A sobre o Dzinho, ele vai ser igual ao B, que é esse meu lado que tem beta e tem ômega, ou seja, B sobre. Quem também tem beta e tem ômega no meu outro triângulo é esse Ezinho. Então, sobre Ezinho é igual... Olha lá, tá vendo o Czinho? É esse lado que tem θ, então o lado que é formado pelo θ e pelo ômega. Quem aqui também tem θ e tem ômega é meu F. Então, olha lá, C por F. Pessoal, essa é a propriedade mais importante aí da nossa semelhança de triângulos. Ou seja, a gente consegue provar que todos os lados eles são proporcionais, eles seguem uma proporção mediante aos ângulos aqui em questão. Então, eu posso notar o seguinte, sempre que eu for resolver, eu vou estabelecer, digamos, uma relação de uma semelhança de triângulos com regra de 3 simples. Então, olha lá, por exemplo, eu não posso resolver isso daqui dessa maneira que está, mas eu vou fragmentar. Então, por exemplo, eu posso pensar só nesses carinhas aqui, ó, no A, no D, no B e no E? Claro que eu posso. Eu vou até escrever de uma outra maneira. Vamos supor que você está num exercício e você quer relacionar esse lado Azinho, que é formado pelo θ e pelo beta, com, obviamente, esse meu Dzinho, que também é formado por θ e por beta. E eu quero relacionar também, pessoal, esse θ e o ômega, ou seja, o θ e o ômega. Então vamos montar como é que seria isso daqui? Olha lá, eu vou começar com o meu triângulo da esquerda. Então o Azinho, ele tem θ e tem beta. Quem está para ele no outro triângulo, pessoal, é o Dzinho. Então olha lá, ó, o Dzinho aqui, bonitinho em questão. Escrever errado tem que apagar. Então A pelo D. Beleza? Então, ó, o A, θ e beta, o Dzinho, θ e beta. Um está para o outro, um está olhando para o outro, certo? Vamos vir para cá. Você começou com o triângulo maior, a gente vai continuar com a semelhança dele. Então, olha lá, ó, o B, ou o C, no caso eu falei θ e ômega, então eu estou olhando para o C. Então vai ficar C, ou seja, é o lado, que eu vou até destacar aqui, ó, com tinta verde, que ele é formado por θ e ômega. E esse outro cara aqui, que é θ e ômega, é o F. Então eu posso escrever esse F aqui, ó, desse jeito. Então ficaremos assim, ó, A sobre C é igual a D por F. Somente dando um exemplo de uma das aplicações. Isso está escrito aqui, né? Então se a gente for observar, eu relacionei o A com o D, o C com o F. Mas, poxa, está diferente. Não, é só principalmente que esse daqui está aqui embaixo, você pegar ele
e trocar de lugar com o C, você chega na relação de cima. Beleza? É muito tranquilo, é muito fácil, dá para você brincar quantas vezes você quiser. Fica a dica aí. Então, por exemplo, ó, eu quero relacionar o θ e o ômega com o beta e o ômega. Então ficaria assim, ó, C, que seria do meu triângulo maior. Quem está proporcional para ele é o F, beleza? Dividido, se eu comecei pelo C, agora eu vou fazer esse Bzinho, então ficaria Bzinho e aqui sobre o F ficaria o E. Outra proporção que a gente pode ficar brincando. Sempre assim, pessoal, a esquerda para a direita, né? Então, um triângulo, no meu caso, da esquerda é esse maior e esse menor aqui seria o da direita. Pega o da esquerda, junta com o da direita, se começou pela esquerda, termina pela esquerda e depois se relaciona com o da direita. Pessoal, dúvidas? Vamos para os exercícios? Grande abraço! E aí, galera, preparados para resolverem alguns exercícios sobre semelhança de triângulos? Então vamos para esse primeiro aqui, ó. Ele fala assim, pessoal, um observador situado num ponto O ponto O aqui, ó, já olha para ele aqui embaixo. Localizado na margem de um rio, precisa determinar sua distância até um ponto P. Então ele está aqui no O, ele quer saber qual que é a distância com relação ao ponto P, localizado na outra margem sem atravessar o rio. Para isso, ele marca com estacas outros pontos do lado da margem que se encontra, de tal forma que o P, o O e o B, eles estão alinhados, quer dizer, são pontos da mesma linha. Então, olha lá, o B, o O e o P estão na mesma linha, assim como o P, o A e o C. Além disso, o OA, pessoal, olha que informação importantíssima. Ele é paralelo ao BC. E o OA vale 25, o BC vale 40 e o OB vale 30 metros, conforme a figura. Já já vamos anotar isso daí. Ele pergunta qual que é a distância, então, do ponto O até o ponto P. Legal, galera? Bora resolver esse exercício. Então, vamos anotar alguns dados aí interessantes. O que a gente quer saber é do O até o P. Então, vamos marcar um X aí. Concorda comigo? Do B até o C, a gente tem 40 metros. Então, vamos deixar marcado aí. Do O até o B, temos 30 metros. Do O até o A, temos 25 metros. Beleza? E do B até o C, a gente tem 40. Tudo marcadinho aí, bonitinho. Então, vamos fazer aqui, pessoal, um desenho mais ou menos de como é que está essa figura. Vocês conseguem imaginar que a gente tem dois triângulos aí nela? Se você ainda não imaginou, eu vou fazer um esboço aqui, hein? Bem esboção, ó. Vem para cá, deixa eu até voltar essa daqui. Então, olha lá, vem para cá e fechamos ele aqui, ó. Então, aqui seria o ponto P, esse daqui seria o ponto B e aqui seria o meu ponto C. E um outro triângulo menorzinho ali, ó, que ele tá assim, galera. Eu vou até voltar ele aqui, ó. Ele vem para cá e fecha ali. Então, nós temos aqui, temos aqui, temos aqui. Então, esse seria o ponto P, esse seria o ponto O e esse seria o ponto A. Beleza? Então, vamos anotar algumas coisas bem interessantes. Do B até o C, nós temos 40 metros. Olha lá, do O até o P, que é uma coisa interessante, temos 30 mais x. É só você olhar na figura da esquerda, você vai perceber isso. Do P até o C não nos interessa. Agora, do O até o P, nós temos x metros. E do O até o A, temos 25 metros. Um fato curioso aqui é que você vai acompanhar aqui comigo, ó. Tá vendo que esse ponto P aqui em cima, ele é comum para os dois triângulos? Pessoal, se esse ponto C ele é comum para os dois triângulos, não tenha dúvida alguma de que aqui nesse ponto P, eles compartilham o mesmo ângulo. Então, aqui vai ser tipo θ e esse ponto aqui também vai ser tipo, ó, θ. Concorda comigo? Então, eles têm o mesmo ângulo. Legal. Pessoal, como esse segmento aqui, ó, o OA, ele é paralelo ao BC, a gente tem o famoso Z de Zorro. Então, o que seria o tal do Z de Zorro? O mesmo ângulo que vai estar naqueles alternos e internos, eles vão ser compartilhados. Então, por exemplo, ó, esse ângulo que está aqui, ó, que eu estou desenhando aqui na figura, hein? Que está no O, ele também está aqui embaixo no B. Beleza? Então, olha lá, esse cara aqui que eu vou, tipo, marcar como se fosse alfa, ele também está aqui no B, ó. Aqui também vai ser alfa. Concorda comigo? Assim como no A, se a gente tiver um ângulo aqui, por exemplo, ômega, você vai ter esse mesmo ângulo ômega aqui no C. Beleza? No C e no A a gente tem eles aí iguaizinhos, pelo Z de Zorro, tá? Pelo teorema aí
das nossas retas paralelas. Tranquilo? Então, feito isso, pessoal, olha que legal, a gente já praticamente resolveu o exercício. A gente pode escrever, então, uma relação entre os nossos triângulos. Repara aqui comigo, ó. Do B até o P, que é esse carinha aqui, ó, do B até o P, é exatamente os mesmos ângulos do P até o O. Então, olha lá, ó, esse cara aqui, ele tem θ e alfa, e aqui o PO, a gente também tem θ e alfa. Então, só vamos relacionar eles. Olha lá, ó, o 30 mais x, ele está para quem, pessoal? Do outro lado, a gente tem o x, concorda? E assim como você começou com o triângulo da esquerda, né, nosso triângulo maior, a gente tem 40 metros de informação, então esse 40 ele tem o alfa aqui, ele tem o ômega aqui e esse ladinho que é o 40. Quem tem alfa, quem tem ômega no outro triângulo e também agora proporcionalmente tem 25, é o meu triângulo da direita, então é simplesmente eu colocar aqui 25. Tranquilo, pessoal? Fácil aí? Deu para dar uma assimilada nessa como é que monta esse exercício? Se você resolver isso daqui, né, a gente pode fazer pela nossa famosa regra simples, ou seja, eu vou ter então aqui, ó, 40 vezes x, assim como eu terei 25 que multiplica 30 mais x. Então, olha lá, a gente pode até simplificar, certo? Se você preferir, mas eu vou continuar já o exercício desse jeito. Então, ficaremos 40x é igual a 25 vezes o 30, a gente tem então aí, ó, 750 mais 25x. Portanto, eu passo para lá, eu vou ficar com 40x menos 25x igual a 750. Portanto, o x vai ser igual a 750 dividido por 15. E 750 dividido por 15, a nossa resposta aí do exercício será de que o nosso x, então, ele vale quanto? 50 metros. Essa é a resposta do exercício. Letra E, marca aí bonitinha. Beleza? Galera, indo então para o nosso segundo exercício aí, ó. O nosso segundo exercício, ele já é um pouquinho mais conceitual. Olha lá, ele fala assim, um obelisco, né, então uma estrutura aí de 12 metros de altura, projeta num certo momento uma sombra, vale a pena você deixar anotado isso, de 4,8 metros de extensão. Calcule a distância máxima que uma pessoa de 1,80 m de altura, claro, poderá se afastar do centro da base do obelisco ao longo da sombra para, em pé, essa informação é muito importante, em pé, continuar totalmente na sombra, pessoal. Então, ele precisa continuar na sombra. Essa questão aqui, ele tem muitos conceitos da física, tá, galera? Isso daqui é muito, assim, conceitual da física. Toda vez que a gente fala altura, a gente está sempre se referindo a 90 graus. Então, olha lá, vou desenhar um obelisco aqui mais ou menos, tá, gente? Um obelisco assim, ó, com esse jeitão aqui, fazendo uma reta. Então, olha lá, esse é o nosso obelisco. E o obelisco, ele tem de altura, como diz o nosso enunciado, 12 metros. 12 metros aí de altura. Beleza? A gente sabe que lá da física, os raios sempre vêm paralelos, né? Então, o raio, quando ele bater aqui em cima, um raio paralelo, né? Que ele chegar aqui, ó, ele vai pegar e vai descascar desse jeito aqui, ó. Fum, chegou até aqui. Beleza? Então, olha lá, a sombra que ele faz, pessoal, eu vou até dar uma descidinha aqui para ficar bonitinho o desenho. Então, essa sombra que ele está fazendo aqui, ó, ela tem quanto? 4,8 metros de extensão. Tranquilo aí, gente? Bem fácil, bem sossegado o exercício. Mas não acabou. Vamos desenhar uma pessoa aqui, pessoal. Então, uma pessoa, ela vai estar mais ou menos, vamos supor aqui, ó, mais ou menos aqui, né? Fazendo aquele famoso esqueleto. Vamos supor que essa daqui é a distância máxima, né? Então, é o máximo que ele vai começar a andar a partir da base, que seria aqui, né? Então, vamos chamar da base do meu obelisco. Então, ele vai partir, vamos supor aqui da base, e vai começar a caminhar, ó. Caminhou, 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 até chegou nesse ponto que ele falou, ó, se eu vim alguns milésimos para frente, eu já estou pegando sol na minha cabeça, né? Então, eu já não estou mais numa região de sombra, eu estou iluminado. Aqui, então, pessoal, eu não sei quanto vale essa distância, eu vou chamar de x. Então, essa distância aqui vale x.
Agora, se eu chamei de x essa distância e eu sei que tudo vale 4,8, com certeza absoluta, né, galera? Esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui, então vai me valer 4,8, que é sempre a maior distância menos o que você tem. Então é o de fora, né, no caso 4,8, que manda em tudo, menos o que você já tem ali. Então, se você for imaginar isso, a gente tem dois triângulos aí bem evidentes, né? Então, a gente tem um triângulo maior, que ele vem daqui e ele fecha lá, ó. Até fazer um pouquinho mais bonito isso daqui. Olha lá, ó, desse jeitão, né? Então, nós temos esse triângulo maior, que eu vou marcar alguns pontos, tá? Vou chamar aqui de A, vou chamar esse ponto aqui de B e vou chamar aqui de C. Então, esse seria o ABC. E o ABC, pessoal, ele é muito simples, porque ele tem 90 graus aqui que marca a altura do meu obelisco. A gente tem, então, 12 metros, certo? Falei a altura, estou sempre falando de 90 graus. E esse pedação aqui, ele tem 4,8 metros de extensão, que seria a minha sombra que eu fiz ali na figura. E a gente também tem esse outro triângulo menorzinho, que ele foi construído, né, com base na altura do homem, né? Então, a gente tem aqui, ó, esses pontos, né, que eu vou chamar aqui, ó, de D e de E, beleza? Então, esse seria o ponto D e aqui embaixo seria o ponto E. Não se esqueça que aqui é o ponto C. Então, aqui a altura dele tem 90 graus, não podemos esquecer disso. Ele tem 1,80 m, um pouquinho alto, né? 4,8 menos x. Vamos marcar uma coisa importante? Se bater o olho nesses dois triângulos, eles ainda não são semelhantes. Você precisa de dois ângulos comuns, certo? A gente já tem o 90 que é comum, mas precisa de mais um outro. Então, se você bater o olho nesses dois triângulos, você vai reparar que aqui nesse ponto C, eles vão ter um ângulo comum. Então, o mesmo ângulo, olha aqui na figura da esquerda, hein, pessoal? Destacando aqui, ó. Esse ângulo que eu estou destacando, tipo θ, ele é comum para os dois triângulos na figura. Então, aqui eu também terei θ, certo? E aqui, ó, esse pedacinho também vai ser representado por θ. Beleza? Agora ficou muito fácil. Então, para equacionar esse daqui, é simplesmente eu pegar, olha lá, ó, vem comigo, 12 metros de altura e aqui 1,8 metros de altura. Então, altura para altura. Beleza? Então, eu vou escrever lá, ó, 12 está para 1,8. Assim como 4,8 que está aqui embaixo está para esse 4,8 menos x. Aí você vai me perguntar, mas como assim, professor? Repara que aqui a gente tem os 90 graus e aqui a gente tem também 90 graus. Repara que aqui a gente tem θ, aqui a gente tem θ. Quer dizer, esse lado proporcional a esse outro lado. Portanto, fica muito simples a gente escrever 4,8, então estará para 4,8 menos x. Beleza? Então, é um exercício assim, digamos, relativamente fácil, um exercício relativamente simples. Você pode resolver ele facilmente. Tranquilo, galera? Então, olha lá. Se você for pegar isso daqui e for resolver, eu garanto para você que assim que você resolver a nossa famosa regra de 3 simples, esse cara com esse, você vai obter que o valor do nosso x será igual a 4,08 metros. Beleza? Então, um exercício um pouquinho mais difícil, lembrando aí alguns conceitos da física. Bora para o próximo? Então, olha lá. O terceiro exercício, eu particularmente acho ele muito incrível, porque ele está presente em muitos exercícios recentes de vestibulares, né? Então, é basicamente a montagem dele que manda. Vamos junto. Ele fala assim, ó, os ângulos C e A, esse ângulo C, repara aqui, ó, nesse chapéuzinho, repara nesse chapéuzinho. Então, a gente está se referindo a esse ângulo E e a esse ângulo B, certo? Da figura seguinte são congruentes, quer dizer, eles são iguais, em palavras simples, né? Então, o AB ele é igual ao CE, que vale 9. Vamos deixar já anotado isso. AB, temos 9 centímetros. O CE, tudo, então essa região inteira, daqui até aqui, temos o valor de 9 centímetros. E a gente tem que o DE, ele vale 5 centímetros. Ó, você já vai matar uma coisa que eu vou mudar até a cor aqui para escrever. Esse pedacinho tem 4 centímetros com certeza. Continuando, aí ele fala assim, ó, qual que é a medida do nosso segmento BC?
segmento de reta ABC. Quanto que vale isso daqui, ó? X. Então, repare que os ângulos ele até deixou da mesma cor aí na figura. Galera, se ele deixou na mesma cor, esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui embaixo, que é o E, pessoal, tenha uma certeza na sua vida, eles são o mesmo, representam o mesmo ângulo. Então, se eu marcar tipo θ aqui, com certeza aqui vai ser θ. Quantos triângulos você consegue ver batendo o olho nessa figura? Então, eu consigo enxergar dois bem evidentes, né? Então, a gente tem esse daqui, que eu estou destacando ele aqui, ó. Vou até fazer de novo, porque não ficou legal. Então, não fica legal, a gente faz de novo. Ah lá, ó. Então, nós temos o B, temos o C, temos o D aqui. Então, esse valorzinho aqui, ele vale X, aqui vale 4 centímetros, e aqui em cima eu tenho o meu ângulo famosíssimo, o meu ângulo, até descer aqui, ó, θ. Beleza? Eu tenho também um outro triângulo, esse maiorzão aqui, ó, que ele vem para cá e ele fecha aqui, ó. Então, aqui nesse ponto eu tenho A, nesse ponto aqui eu tenho C e nesse ponto aqui eu tenho o E. Esse ângulo aqui, ele me vale θ. Então, você já deve estar se perguntando o seguinte, professor, mas eles não são semelhantes, né? Será? Veremos. Vale a pena você anotar que do C até o A, como é o segmento todo, é x mais A, x mais 9 centímetros, perdão. Então, nós temos x mais 9 centímetros aí. E do C até o E, nós temos 9 centímetros. Beleza? Deixou tudo anotadinho aí, certinho? Então, agora é só a gente montar. Mas, opa, tá faltando um ângulo. Cadê esse ângulo? Galera, repara no seguinte. Os dois triângulos, eles têm um vértice em comum. Qual que é esse vértice que repete nas duas figuras? Você consegue imaginar que é esse C aqui? Então, aqui, ó, esse C, esse meu vértice C, ele compartilha dois ângulos em comum. Então, cadê esses dois ângulos? Eles estão aqui, ó, bem simples. Então, nós temos esse ângulo aqui, esse daqui, que eu vou chamar ele, por exemplo, de alfa, que é o mesmo ângulo do vértice C aqui, ó, alfa. Então, esse pedacinho aqui, ó, que eu estou destacando na figura aqui embaixo, pessoal, ele vai valer alfa também. Beleza? Então, eles todos são iguais, né? Esse alfa que está aqui foi para os dois triângulos, né? Simplesmente só reproduzir eles aí. Então, agora, equacionaremos. Vamos lá? Repara aqui, ó, no triângulo da esquerda, BC, esse segmento. Esse segmento BC, ele tem dois ângulos, o θ e o alfa. Aqui no meu triângulo da direita, o segmento que tem θ e que tem alfa são os 9 centímetros. Então, quer dizer que esse x está para esse 9 aqui. Bora escrever isso? Olha lá, ó, o x está para 9. Assim como, repara que esse 4 aqui da minha esquerda, ele tem o alfa e ele tem um ângulo que eu não conheço. Agora, repara que aqui nesse triângulo da direita, ele tem o mesmo alfa e tem um ângulo que eu também não conheço. Então, a frase se repete para os dois triângulos. Portanto, esse 4 com certeza estará para esse x mais 9. Não tenha dúvida disso. Pessoal, resolvendo isso daqui, você vai perceber que você vai cair numa equação do segundo grau. Então, você vai ficar assim, ó, x que multiplica x mais 9 é igual a 4 vezes 9. Portanto, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 9 dá 9x, e aqui vai ficar 36. Então, você vai ter isso daqui, ó, x ao quadrado mais 9x menos 36 igual a zero. Fazendo Bhaskara ou por soma e produto, você vai obter duas respostas aí. Olha lá, uma das respostas, pessoal, você vai obter que vai dar o x, vamos supor um x1, igual a 3 centímetros. E uma outra das respostas, ela vai ser negativa. Então, para mim, não interessa essa outra resposta, porque eu tenho certeza absoluta que ela vai dar um valor negativo. Tranquilo, pessoal? Um valor menor do que zero. E o x tem que ser maior que zero. A gente não vai ter medida negativa. Então, com isso, eu fecho a minha resposta com x igual a 3 centímetros. Se você tiver alguma dificuldade, deixe seu comentário aí que a gente pode depois solucionar isso daí. Beleza? E vamos para a última questão. Essa última questão é que eu mais gosto. Olha lá, uma questão que vai mostrar do Enem. O gráfico mostra o número de favelas do município do Rio de Janeiro entre 1980 e 2004. Considerando que a variação nesse número entre os anos é linear, vamos responder o seguinte. O
que é um gráfico linear? Pessoal, é uma função do primeiro grau. Então, a função do primeiro grau, ela sempre vai respeitar, digamos assim, um valor que é f de x é igual a x mais b. Então, sempre vai me acontecer isso. Beleza? Fica com isso daí na cabeça. Então, olha lá. Se o padrão na variação do período de 2004 a 2010 se mantiver nos próximos 6 anos, ou seja, essa variação vai ser sempre constante, e sabendo que o número de favelas em 2010 é de 968, então o número de favelas de 2016 será igual a... Galera, vamos lá. Vamos supor que isso daqui ele vai crescer um pouquinho, ó. O gráfico cresce um pouco. Então, deixa eu até fazer um pouquinho mais reto aqui, ó. Ele cresce um pouco. Então, esse valorzinho aqui, ó, de novo, que eu não gostei. Agora eu gostei mais um pouco. Então, vamos supor que esse valor aqui é quando a gente tiver 2010, né? Então, olha lá, ó, descendo aqui a minha reta, aqui seria o meu ano de 2010. E qual que é o valor que ele puxou aí pra gente? Em 2010, você vai ter 968 favelas. Como ele falou que a partir de 2004 o crescimento ele é constante, né? Ele não vai ter variação, a variação vai ser sempre igual, a gente pode até continuar essa reta. Olha lá, ó, a gente continua ela aqui mais ou menos, né? Então o padrão dela de crescimento, mais ou menos aqui em 2016, é o que ele quer saber. Quanto vai ter isso daqui? Vamos marcar nosso famoso X. Beleza? Galera, uma questão bem tranquila que ela morre no enunciado. Quando nós temos funções lineares, esses gráficos, né, lineares, a gente pode fazer por semelhança de triângulos. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou fechar um triângulo. Como eu sei que o meu eixo aqui de crescimento ele é ortogonal, né? A gente sabe que sempre o padrãozinho aqui de gráfico ele é ortogonal, então aqui também é 90 graus e aqui também é 90 graus. Eu tenho certeza absoluta que esse pedaço aqui tem 90 e esse pedaço aqui também tem 90. Então eu fico com esse meu triângulo, no caso esses meus dois triângulos destacados, né? Vou até destacar eles aqui, ó, olha lá, ó, esses dois triângulos aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos desenhar eles aqui de canto, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Então, fazendo um aqui, né, o maior. Vou desenhar o maiorzão aqui e vou desenhar o menorzinho aqui do lado, ó. Esse menorzinho aqui que ele vem para cá e ele fecha aqui. Certo? Pessoal, se a gente for analisar então, esse pedaço daqui até aqui, ele saiu de 750 e ele parou no x. Então, como x é um valor muito maior, né, eu vou escrever aqui, ó, x menos 750, é esse pedaço aqui. Eu sei que daqui de baixo, né, desse ponto aqui, ó, que eu até vou fazer reforçar, até esse meu ponto, ele foi de 2004 até 2016. Quer dizer, a gente tem uma variação, né, acabei de ver que está faltando um zero aqui, né? Deixa eu até apagar aqui para não ficar feio. Esse valorzinho aqui, ó, 2016, beleza? Então, a gente sabe que se ele for de 2004 até 2016, a gente tem 12 unidades aqui. Então, vamos anotar lá, ó, 12 unidades. Já no meu outro triângulo menorzinho, ele foi de 2004 e ele morreu em 2010. Então, eu tenho 6 unidades aqui. E a gente sabe que esse ponto aqui é 750, esse ponto aqui é 968. Então, vamos fazer aqui, ó, 968 menos 750, eu tenho 8, 218. Quer dizer que essa subidinha aqui é um valor conhecido, 218. Pessoal, como eles compartilham do mesmo vértice, ó, aqui, esse vértice aqui, ele aparece aqui e ele aparece aqui, eu não tenho dúvidas que os ângulos serão iguais. Então, ó, esse ângulo aqui com certeza é o mesmo ângulo daqui, porque o mesmo vértice de 750 é comum para os dois. Então, olha lá, ó, aqui eu vou fazer um ângulo θ e aqui eu farei o mesmo ângulo θ. Portanto, para acabar com esse exercício e finalizarmos então essa bateria de exercícios, a gente pode relacionar. Então eu posso falar que esse lado, como tem θ e aqui tem 218 e tem o mesmo ângulo θ, eu posso relacioná-los, né? Então vai ficar x menos 750 está para 218. Tracinho. Se eu comecei pelo triângulo da esquerda, é ele que vai recomeçar, então 12 está para 6.
Pessoal, se eu simplificar então esse 12 com esse 6, fica muito fácil, né? Então fica 1 para 2. Então essa minha proporção aqui, ó, esse 12 no caso vai virar 2 e esse 6 vai virar 1. Portanto, pessoal, a resposta chegará a x menos 750 é igual a 2 vezes 218, nossa famosa, né, regra de 3 simples, beleza? E olha lá, para finalizar então, eu vou ficar aqui x menos 750 é igual a 16,234. Passando para lá, passa para cá. Então, eu vou obter que o meu x vai ser igual a 750 mais 436. Então, eu tenho que a minha resposta é 1186, tá? Essa daqui vai ser, então, o número de favelas em 2016. Mas não acabou o exercício. Vamos analisar as alternativas. Letra A, está falando que esse número é menor que 1150. Não, ele é maior, né? Então já esquece essa daqui. Letra B, 218 unidades maior que em 2004. Gente, não vai dar, né? Porque 218 mais 750 dá 968. Então esquece isso daqui. Maior que 1150 e menor que 1200. Opa, essa é a resposta. Letra C. Beleza? Galera, grande abraço e até o próximo